Pronto, 4 anos atrás, hora de planejar qual cidade a gente vai escolher para morar em Portugal. A proposta do vídeo de hoje é a gente mostrar para vocês quais foram os parâmetros, quais foram os itens que a gente julgava nas cidades que a gente colocava na lista para poder escolher para vir para Portugal. Depois da vinheta a gente vai explicar tudo para vocês. Tudo bom com vocês? Olha a gente aqui de novo, hein? Mais um vídeo do canal comemorando os nossos 4 anos aqui em Portugal. E no vídeo de hoje nós pensamos em algumas coisas que nos fizeram escolher a cidade para qual nós mudaríamos. Então a gente julgou necessário trazer esse vídeo para te ajudar no seu planejamento. Então pega papel e caneta e vamos embora! Bom, mas antes, já chega deixando o seu like aqui embaixo, comentando e compartilhando, que ajuda super o nosso canal. Não se esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito, se for novo por aqui, caiu de paraquedas, se inscreve, a gente é super gente boa, você vai gostar, eu tenho certeza. Não se esquece de ativar o sininho, porque aqui tem vídeo todos os dias e alguns dias a gente tem até vídeos extras, né, Thiago? Então, ativa o sininho. Ajuda a gente que o 10K é logo ali. Bom, pessoal, a gente sabe assim que uma das coisas importantes e fundamentais ao se mudar para Portugal é definitivamente decidir qual cidade você vai morar. Existem várias circunstâncias, vários itens que a gente tem que analisar para poder decidir quais as cidades. Lógico que perto de, assim, você não precisa ter uma única cidade, você pode ter algumas cidades analisadas e colocar ali na balança qual que se adequa mais à sua realidade. Lembrando que quando chegar aqui você pode mudar também de cidade, não tem problema se de repente você não se adaptar. Mas nesse vídeo de hoje a gente vai colocar aqui os principais pontos que você precisa analisar em uma cidade para você decidir morar nela. Simbora! Lógico que os itens aqui eles não estão em ordem de importância, tá? São tópicos que você vai poder analisar um primeiro que o outro, separado, etc. Mas o primeiro item que a gente julga que é muito importante para decidir a cidade que a gente vai morar aqui em Portugal e que a gente usou, tá? Esses itens a gente utilizou lá no Brasil para escolher Caldas da Rainha como sendo nossa primeira cidade. Foi o que foi importante para nós, né, Thiago? Exato. Basicamente, o primeiro item que a gente utilizou, que a gente analisou, foi a distância em que essa cidade fica dos grandes centros ou da capital, por exemplo, que foi o nosso caso. Qual a distância de Caldas da Rainha para Lisboa, por exemplo? Foi um dos itens que a gente utilizou. Porque se você acompanha o canal e você é assíduo por aqui, você sabe que uma coisa que a gente sempre fala, que nós fizemos e o que a gente mais indica é vá para uma cidade, uma localidade do interior, onde tenha a facilidade, né, Thiago, de uns arrendamentos, pode não ter tanta oportunidade de trabalho, mas você, em consequência você vai pagar menos nos arrendamentos. Então essa era a nossa prioridade. Mas nós também não queríamos ficar completamente afastados, porque querendo ou não, a gente precisava de tirar as documentações, então a gente precisava ali ter um acesso um pouco fácil aos grandes centros. Então esse foi aí um foco principal para a nossa escolha. Bom, e aí, em consequência disso, nós queríamos, obviamente, escolher uma cidade que não fosse tão próxima dos grandes centros, justamente por causa do valor dos arrendamentos, que são muito mais altos quando você mora numa cidade grande, literalmente. Vamos dar o exemplo de Lisboa. Se eu morasse em Lisboa, chegasse, mudasse, vamos supor, pra Amadora ali, né, Thiago, que é bem no centro praticamente de Lisboa. Centro, mas é assim. É uma cidade Lisboa, né? ali, né, Thiago, que é bem próxima. E os valores ali de arrendamento, pelo menos nos nossos tempos de pesquisa, nós sabíamos que não cabia no nosso orçamento. Então, nós decidimos expandir ali o nosso mapa. Sabe quando você tem como visualizar o mapa ali das cidades? E a gente pensou, bom, vamos ver aqui no mapa qual é a localidade que fica próxima e tudo mais. E em consequência disso, obviamente, nós tivemos aquela ajuda que a gente sempre fala nos últimos vídeos. E sempre lembrando também que próximo do Brasil é muito diferente de próximo em Portugal, tá? Verdade. E aí, nós, né, nos demos ali de cara com Caldas da Rainha, que apesar de ser uma cidade um pouco desenvolvida, que tem um pouquinho de tudo, há 4 anos atrás, né, Thiago, não era diferente, mas ainda não estava 100% afetada com as altas dos arrendamentos. Só para situar vocês, quando nós chegamos aqui, nós mudamos para uma casa onde
era completamente imobiliada, ou seja, tinha tudo, a gente só entrou com as nossas malinhas. Tudo. Só não tinha uma TV, e a TV foi a primeira coisa que a gente comprou aqui em Portugal. Verdade, curiosidade, ó. E a gente pagava um arrendamento de 385, não era, Tiaguinho? Exato. Só que era um T2, ou seja, tinham 2 quartos. E esse valor já estava incluso água, luz e internet. A gente não tinha nenhum gasto à parte. Ou seja, pro nosso início foi essencial. Então essa fica aqui a nossa segunda dica, né, Tiagueiras? Exato. O terceiro item que é muito importante ao se analisar a cidade que você vai querer morar aqui em Portugal são as oportunidades de trabalho. A gente sabe que quanto mais distante do centro, vocês podem ver que cada item um se liga ao outro, sabe? Você pode perceber que quanto mais distante do centro, as oportunidades de trabalho elas têm a tendência a irem reduzindo, diminuindo, né, no caso. Então, uma das coisas que a gente tem que analisar nessa cidade é quais os mercados fortes, quais as áreas de trabalho que são fortes. Por exemplo, tem muitas fábricas, indústrias, tem muitos restaurantes. Qual o tipo de trabalho que é mais comum nessa cidade? Gente, todas as pesquisas que a gente está dizendo aqui, você pode fazer tudo pelo Google. Muito o Google fácil. É muito mais amigo seu do que o Thiago e a Carol, tá? O Google é seu melhor amigo quando o assunto é imigrar, quando o assunto é pesquisar a melhor cidade. Então, assim, joga lá no Google e tenta descobrir onde fica a zona industrial da cidade. Por exemplo, Caldas da Rainha tem uma zona industrial. Apesar de ter uma zona industrial, tem algumas fábricas ali, mas as fábricas não... a questão de fábrica não é o ponto forte da cidade, como a gente analisou quando a gente veio. Pelo fato de Caldas da Rainha ficar próximo ao litoral, ficar próximo de praias, tem muitos restaurantes, né? Não necessariamente em Caldas, mas nas cidades em volta. Peniche, Óbidos, tanto é que eu trabalhei num restaurante em Óbidos. É uma região muito turística que tem muitos restaurantes e é um mercado muito forte, é uma área de trabalho que é muito fortalecida. Então a gente analisou a cidade, viu que ela tinha passando aqui os itens que a gente já falou, né? Ficava distante de Lisboa, distante assim, entre aspas, 45, 50 minutos. Exato. Os arrendamentos não tinham sido tão afetados pelos altos preços e ela tinha um mercado de trabalho muito forte para a questão da restauração, que são os restaurantes aqui, restaurantes, bares, tascas, cafés, etc. Então, assim, a gente analisou que o mercado de trabalho era muito forte para essa área de restauração, tá? Tinha algumas fábricas que eram outras possibilidades, então é uma coisa muito importante que você consegue pesquisar pelo Google. Thiago, como é que eu vou pesquisar fábrica? Digita no Google, fábricas em Caldas da Rainha, fábricas em Peniche. Ele vai te mostrar quais itens. Coloca fábricas em e o nome da cidade que você quer pesquisar. Isso. Simples assim. Tá? Então, assim, pesquisa cidades que estão mais distantes, um pouco afastadas dos centros, tá? No caso, cidades que os arrendamentos não tenham sido tão afetados pelas altas. E, em terceiro caso, a questão do mercado de trabalho. Qual é o mercado de trabalho forte? Quais são os trabalhos fortes nessa cidade que você quer morar? Uma dica interessante para você que quer pesquisar sobre trabalhos em tais zonas, em alguma zona que você pode vir a escolher, é pesquisar, por exemplo, no sapo.pt, né, Tiagueiras? Botar ali nos próprios grupos de empregos e lá dentro você selecionar a área que você provavelmente pretende trabalhar. Carol, eu quero ver se dá pra eu investir na área de beleza. Então você vai pôr lá, salão de beleza, preciso de funcionária de manicure, sei lá. E lá dentro vai aparecer todas as oportunidades de emprego dessa determinada função para determinadas localidades, entendeu? Então, assim, facilita pra você, tá precisando de bastante gente em restaurante, tá precisando de bastante gente em salão, e ali você já vai tendo uma noção, né, Thiago, do que é o forte daquela área, pelo menos de início, pra você já chegar procurando trabalho naquilo, né? É uma boa dica. Bom, em continuação do tópico anterior, obviamente não podia faltar transportes públicos. Uma coisa muito importante, depois que a gente começou a pesquisar a área trabalhista mesmo, a gente percebeu, vamos pensar quais são os transportes que essa cidade nos oferece, porque caso a gente não encontre um trabalho ali, a gente pode facilmente se deslocar para outro lugar por causa dos transportes públicos.
Porque eu não sei se você sabe, mas aqui em Portugal, os transportes públicos, eles funcionam e funcionam muito bem. São transportes bem estruturados, são pontuais, né, Thiago? Era uma coisa que a gente sofria muito no Brasil. E a gente veio com uma ideia de assim, cara, se no começo não der pra gente comprar um carro, a gente vai andar de busão, de comboio, de trem, seja o que for, mas a gente vai trabalhar em algum lugar, entendeu? E aí, essa era a nossa opção, procurar uma casa onde tinha uma localidade, onde tivesse várias oportunidades de transporte público que a gente pudesse escolher. E Caldas, especificamente, tinha tanto uma estação de comboio, né, que levava tanto para Lisboa quanto para Leiria, e também tinha autocarros, ou seja, ônibus, saía ônibus dali para várias localidades. Isso facilitava muito o nosso planejamento, entendeu? Lembrando que essa questão do transporte público é importante porque nem todo mundo tem grana sobrando para poder comprar um carro. Apesar de ser muito simples comprar um carro aqui em Portugal, você só precisa ter o NIF ali, o dinheiro, o passaporte, né, no caso, para comprar um carro, para adquirir barato, um carro. né? E carros baratos também. A questão toda é que se você se planejar desde o Brasil, você consegue ter, tá? Mas é importante saber que a cidade é importante ter transporte público, tá? Lógico que assim, é o que a Carol estava comentando. Nem todas as cidades, é importante dizer que nem todas as cidades aqui têm todos os transportes. Por exemplo, Caldas da Rainha, ela tem autocarro, que são os ônibus, ela tem o comboio, que são os trens, mas ela não tem metro. Os metros são só em Lisboa ou no Porto, né? Essas outras cidades, elas não têm o metro. E o metro, a gente sabe que o metrô, no caso, ele ajuda muito no deslocamento rápido de um lado para o outro, de uma cidade para outra. Então, assim, a Caldas da Rainha tem todos os transportes que são necessários para uma cidade realmente estruturada, bem estruturada. Então, ela se encaixou ali no nosso planejamento, assim como uma luva. A gente está dando o exemplo de Caldas da Rainha porque foi a nossa escolha, tá, Sim. gente? Por isso, o tema do vídeo é justamente a gente passar a nossa experiência nesses 4 anos. Então, a gente está dando o nosso exemplo, mas não quer dizer que Caldas da Rainha vai ser perfeita para você. Vamos deixar claro aqui, tá? É importante a gente dizer isso, que foi perfeita para nós, mas talvez não seja perfeita para você. Você tem que fazer essa análise você mesmo e ver qual cidade se encaixa no seu perfil. Ah, mas Carol, Thiago, como é que eu faço para saber se tal cidade assim tem transporte público? Cara, seu amigão, Google, joga lá, ônibus em Caldas da Rainha. Vai aparecer até o nome da empresa e os horários do ônibus, pra você ter noção, Pra entendeu? você fazer um teste assim, experimenta colocar metro nas Caldas da Rainha. Provavelmente não vai aparecer nada, porque não tem metro nas Caldas. O que tiver nas Caldas vai aparecer. Vai aparecer, e daí você já consegue dali especificar a sua pesquisa. E você consegue também saber, através do seu amigo Google, quais são as localidades que aquela determinada área ali atende. Vamos supor, sai ônibus de Caldas da Rainha para Porto, lá vai dizer, porque tem ali, você consegue entrar na rodoviária do Oeste, se eu não me engano, né, Thiaguinho? E saber quais são os locais, os ônibus, tudo, e dali você já consegue ter mais ou menos uma noção do planejamento, entendeu? Facilita muito. Esse tipo de vídeo é importante, porque abre até precedente para eu citar algumas perguntas engraçadas que as pessoas fazem pra gente, assim, a gente, lógico, é paciente, a gente tá 4 anos nessa estrada, mas tem algumas pessoas que vêm assim, seja no Instagram, no WhatsApp, ou até mesmo aqui nos vídeos do YouTube, as pessoas vêm perguntando, poxa, Thiago, qual a distância de Caldas de Torres Vedras, que é onde a gente mora, pra Lisboa? Gente, joga no Google. Você consegue descobrir isso em 30 segundos, sabe? Só que as pessoas, lógico, a gente responde, a gente fala, ó, a distância é essa. Geralmente eu vou lá no Google, pesquiso e digo pra pessoa, quando eu não sei a distância assim de cor. Então, assim, você tem que ter autonomia, tem que ser autônomo para fazer suas próprias pesquisas, porque nem sempre o Thiago e a Carol vai ter as respostas que você precisa, entendeu? Então, agiliza, facilita a sua vida, porque o planejamento é seu e ele tem que ser encaixado para sua realidade. Aqui a gente só tá dando o caminho. Oi, Thiagueiras, deixa eu só fazer uma observação sobre essa parte de transporte. Pra você que chegou aqui no canal nesse vídeo, o nosso primeiro carro aqui em Portugal, nós compramos com 15 dias, né, Thiagueiras? Com 15 dias, era um Nissan Primera 1991. O bichinho era guerreiro, hein? 1.9, né, Thiago? 1.6, desculpa. E nos custou, foi 3 ou 4? 300 euros, eu acho. 400. 400 euros. Olha, já tô... Quantos anos atrás? Eu tô velha. 400 euros. Era o Nissan Primera 1991. Nos serviu e nos serviu bem. A gente ficou com ele quase um ano, né?
Foi muito bom, foi muito bom. No caso, assim, pode ser um pouco controverso, mas a gente precisou comprar o carro porque a gente morava nas Caldas da Rainha, só que a Carol conseguiu trabalho na fábrica de coelho. A fábrica de coelho não era nas Caldas da Rainha, era mais ou menos uns 20, 30 quilômetros das Caldas. Ou seja, a gente precisava, apesar de ter o comboio não chegava até o trabalho dela. A gente precisava de carro para poder levar, ir buscar e trazer Carol, etc. Levar e buscar Carol. Então, o carro foi realmente necessário, porque foi o emprego que a gente conseguiu encontrar. E o Tiagueiras depois, porque trabalhava em Óbidos, apesar de ter ônibus para Óbidos, mas o horário do restaurante não fazia o mesmo horário dos ônibus. Então, tinha dia que o Tiago saía do restaurante meia-noite, mas tinha dia que o Tiago saía do restaurante 10 horas, e aí ficava, sabe, naquela. Então, realmente, a gente necessitava de ter um carro. Então, foi por necessidade. Outra coisa muito importante para nós, no nosso planejamento e na nossa escolha, foi saber muito bem qual era o clima da determinada cidade que nós íamos escolher. Isso porque nós viemos do Espírito Santo. Eu não sei se você sabe, mas o Espírito Santo ali é uma terra indefinida, é uma terra que chove, faz calor, faz frio, mas a gente nunca teve contato com extremas temperaturas, nem para mais nem para menos. A gente sempre era uma temperatura amena, né, Thiago? Então a gente tinha que ter uma cidade que não nos fizesse tão mal nesse começo. Que fosse o mais compatível possível, né? Exato. Um exemplo que eu dou pro pessoal que pergunta pra gente é: você que mora na Bahia, por exemplo, que faz calor praticamente o ano inteiro, você não vai mudar pra Portugal, pra zona da Serra da Estrela, que faz frio, neva, é extremamente extremo, literalmente, né? Então a gente queria uma cidade que fosse mais ou menos esse clima ameno. E Caldas da Rainha era uma cidade assim. Porque Caldas da Rainha, quando é frio, realmente faz o frio, ok, faz o vento, aquela normal, porque não tem como você fugir disso em Portugal, né? E é calor, e tem praia e tudo mais, então foi perfeito pra nós. Então estude bem o clima da cidade pra onde você vai mudar. É importante, assim, buscar a cidade mais compatível com o clima que você tem no Brasil, apesar de ser um pouco complicado, porque, assim, a gente sabe que o frio em Portugal é frio de verdade, porque é o frio europeu, é um frio diferente, tá? Então, assim, e lembrar também que a questão das cidades frias e quentes é invertida em relação ao Brasil. No Brasil, o norte é quente e o sul é frio. Aqui em Portugal, o norte é mais frio e o sul é mais quente. Então, você leva em consideração isso aí, que existe diferença grande de temperatura, por exemplo, entre o Algarve e o Porto, que são basicamente os dois extremos aí, quase extremos aí de Portugal. Bom, e para fechar com chave de ouro os itens que a gente julgou importantes aqui, a gente só precisa dizer para vocês que outras coisas que são fundamentais escola, hospital e estruturas de lazer. As estruturas de lazer a gente joga aí parques e shoppings e outras situações em que você, por exemplo, se tem filho, pode levar os filhos, ginásio, de repente, tá? São itens que compõem uma cidade bem estruturada, que existem ou que devem existir em uma cidade bem estruturada. Então, pesquisa se essa cidade tem hospitais, se ela tem centros de saúde, até mesmo supermercados, por exemplo, tem grandes redes de supermercado, tem Pingo Doce, tem Continente. Como é que você vai descobrir isso? Google. Facilmente você descobre isso pelo Google, tá? Então, assim, pesquisa se tem hospitais, centros de saúde, supermercados, escolas, tem escola primária, tem escola secundária, tem universidade, dá para pesquisar tudo. Se essa cidade tem todas essas coisas, ela é caracterizada como uma cidade em potencial, uma cidade muito boa para que você resida nela. Por exemplo, Caldas da Rainha tem todos esses itens que a gente falou aqui, basicamente. Torres Vedras, que é onde a gente mora atualmente, tem todos esses itens que a gente falou aqui. Então são duas cidades muito parecidas, com a diferença de que Caldas da Rainha é do distrito de Leiria e Torres Vedras é do distrito de Lisboa. Torres Vedras é bem mais próximo de Lisboa, fica mais ou menos aí a 25, 30 minutos de Lisboa de carro. Então, assim, e a ligação com a autoestrada também é muito próxima, é importante, o item é importante. A autoestrada passa pela cidade. Muito facilmente você consegue pegar a autoestrada e ir para qualquer ponto do país, tá? Exato. Basicamente, esses foram os itens que a gente julgou serem importantes para você pesquisar e fundamentalizar, assim, a sua pesquisa em relação à cidade que você quer morar. Eu acho que são itens importantes e que você tem que anotar aí e colocar, ó, a cidade tem que ter isso, isso, isso. Por quê? Porque o Casal Buscapé falou que tem que ter, porque deu certo para eles, vai dar certo pra gente também. É óbvio que não são só esses, mas esses são os mais importantes. Tem que estar ali, ó, no topo da lista. Depois você vai escolher outras coisas que você designa
importante pra sua família, né, Ah, Tia eu quero que Gueiras? tenha salão de beleza. Ah, eu quero que tenha... Próximo. Sabe, você tem que... Aí já é seu particular. Mas os mais importantes que a gente, como imigrante, como recém-chegado, tem que ter são essas principais decisões que a gente pôs aqui pra vocês, tá bom? É isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui, caso você ache que a gente esqueceu de alguma coisa. Coloca aqui também, caso você já tenha escolhido a sua cidade pra morar aqui em Portugal. Qual é a cidade? Diz pra gente qual cidade que você escolheu pra morar. E se for aqui em Torres, vamos tomar um café? Olha o café. Tá? Deixa seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. E volta aqui amanhã, porque amanhã tem vídeo. Aqui no canal do Casal Buscapé tem vídeo todo santo dia, tá? Fevereiro ainda mais, vídeos especiais. Dando a nossa opinião nesses 4 anos aqui em Portugal, aniversário de 4 anos do Casal Buscapé. Quem ganhou o presente é você. E não esquece que lá no nosso Instagram a gente tá fazendo uma série de lives esse mês de fevereiro, contando a experiência de outras pessoas que vivem aqui em Portugal. Então, corre lá que lá também tem conteúdo muito massa. Toda sexta-feira tem live, todo dia também tem conteúdo, story lá mostrando o nosso dia a dia, nossos bastidores aqui. Então, corre lá no nosso Instagram, @casalbuscapé, e segue a gente lá também, tá? A gente volta amanhã com mais um vídeo aqui no canal do Casal Buscapé. Grande abraço, galera. Tchau.